Saudações, meus caros. Esse vídeo complementa o nosso resumo sobre a pré-história. No vídeo anterior nós falamos sobre a evolução dos hominídeos e nesse nós temos dois assuntos que se complementam bastante. Primeiro, a questão do modo de vida dos caçadores-coletores e, posteriormente, nós vamos ver como se desenvolvem as primeiras cidades ali no finalzinho da pré-história. Iniciando com o modo de vida do caçador-coletor, então. O que nós precisamos saber? Bom, primeiro que esse modo de vida é baseado no nomadismo. Então, desde os primeiros australopitecos até boa parte da existência do Homo sapiens durante a pré-história, esses hominídeos foram nômades. Ou seja, eles se deslocavam periodicamente de região em região em busca de comida. Em alguns casos, eles revezavam essas diferentes localizações. Digamos assim, bom, um grupo de nômades fica na região A, coletando frutos, caçando, enfim, se aproveitando daqueles recursos naturais. Quando eles ficam escassos, eles vão para a região B. E assim por diante. E, eventualmente, eles podem voltar à região A quando ela voltar a ter uma oferta daqueles recursos naturais. Em outros casos, nós temos grupos de hominídeos que perseguem, que viajam acompanhando o fluxo migratório de outros animais, daqueles animais que eles vão caçar. Então, o fato é que esses nômades, eles vão se deslocar em busca de alimento. Essa é a característica básica da vida de um caçador-coletor. Bom, como o próprio nome diz, a organização desses grupos é baseada nessas duas principais tarefas, a coleta de frutos e a caça. São duas atividades bastante complexas, que vão exigir bastante organização, porque, enfim, a caça não é simplesmente o ato de caçar. É necessário preparar ferramentas, preparar as armas, pensar em estratégias, organizar o grupo para poder caçar. A coleta de frutos também tem a sua complexidade. É necessário saber quais são as espécies adequadas de vegetais, onde eles se localizam, evitar alimentos venenosos, enfim. Então, são duas atividades que exigem uma organização de tarefas. Geralmente, essas tarefas elas são organizadas de forma igualitária, independente do sexo. Em outros casos, principalmente com os Homo sapiens, a gente vai ter uma divisão de tarefas baseadas no gênero. Mulheres vão ser responsáveis pela coleta de frutos e os homens vão ser responsáveis por caçar. Bom, lá no final da pré-história, no período neolítico, já com a predominância dos Homo sapiens, a gente começa a ter um movimento que vai se desenvolver principalmente no Crescente Fértil, que é a região ali do Egito e a Mesopotâmia e o Extremo Oriente, basicamente a região da China, por volta de 10 mil anos atrás, a gente vai ter o desenvolvimento da agricultura. É justamente a questão da agricultura que vai possibilitar que surja um novo modo de organização da sociedade, que é o sedentarismo. Enquanto os nômades vão depender da natureza, da disponibilidade dos recursos naturais para encontrar seus alimentos, quando a gente aprende a plantar, a gente aprende, consequentemente, a produzir o nosso alimento. A gente aprende a se aproveitar, a modificar a natureza de certa forma para produzir o nosso próprio alimento. A principal teoria para o surgimento da agricultura, para, digamos, a invenção da plantação, está relacionada com as mulheres. Que, bom, se eram as mulheres as responsáveis por coletar frutos, muito provavelmente foram elas que primeiro perceberam o ciclo da vida das plantas.
que é a partir das sementes que vão surgir novas plantas, e a partir daí começa a surgir esse conhecimento que vai dar origem à agricultura. Então, com essa fonte de alimento fixa, a gente também passa a ter a possibilidade de morar em um mesmo lugar, começando a desenvolver aldeamentos, povoamentos mais consistentes. Então, é- é- essa é uma questão essencial. É graças à agricultura que a gente passa a viver em grupos mais organizados, que vão dar origem a aldeamentos, que vão dar origem às primeiras cidades. Então, a agricultura foi um passo fundamental para essa nossa evolução. Isso não quer dizer que o modo de vida caçador-coletor tenha sumido. São alguns pontos, alguns lugares do mundo que vão apresentar esse desenvolvimento da agricultura. Mas a grande maioria da humanidade nesse momento vai continuar seguindo o modo de vida caçador-coletor. Aqui nesse mapa a gente pode visualizar melhor quais são esses locais que vão ser os primeiros focos de agricultura e, consequentemente, onde vão surgir as primeiras cidades da humanidade. Começando da esquerda ali, nós temos em amarelo a região do Egito, em roxo a região que vai ser conhecida como Mesopotâmia, ali no Oriente Médio. Em verde nós temos uma região dentro da Índia. Em laranja, mais à direita, nós temos o Extremo Oriente e a China. Vocês devem ter reparado que essas 4 regiões vão ser próximas de rios, de grandes rios. Ou seja, a agricultura e, consequentemente, as cidades vão ser, no começo, extremamente dependentes dessas fontes de água, dessas fontes de solos férteis para a plantação. Então, não é por acaso que as primeiras cidades vão acabar surgindo nessas regiões, porque nessas regiões a gente vai ter essa grande ligação com os rios. Bom, chegamos a uma das questões que para mim é uma das mais complexas quando a gente fala desses momentos iniciais da história da humanidade. A questão da origem das cidades envolve várias situações diferentes, então eu costumo fazer esse esquema nas minhas aulas e eu passei isso para esses slides aqui para tentar ajudar vocês a entender um pouco melhor quais são as necessidades que vão levando a essas modificações nesses grupos de pessoas que estão envolvidas com a plantação. Quais são esses processos que vão dar origem às cidades, então? Bom, esse desenho de um rio no meio de uma região árida é uma representação do Egito. Eu escolhi o Egito como exemplo porque é uma das sociedades mais conhecidas da antiguidade, que cresceu a partir da sua dependência do rio Nilo. Então, bom, esse desenho aqui representa as margens do rio Nilo, e esses indivíduos aqui são vamos imaginar assim, as primeiras pessoas, os primeiros grupos de famílias que começam a morar nas proximidades dos rios para ter como plantar, para ter o que comer. Então essas pessoas estão vivendo ali de boa, tranquilamente, plantando e comendo, com as suas casas ali, simplesinhas, próximas aos rios. Com o tempo, essa população começa a aumentar. Tanto essas famílias originais elas vão crescer, evidentemente, porque as pessoas têm filhos, mas também cada vez mais essa proximidade dos rios, esse sucesso nas plantações,
vão chamar a atenção de outros grupos, de outras famílias, para começarem a viver naquela região também. Então, tu tem um aumento natural dessa população nesse contexto. Vocês podem ver que, com o tempo, as margens do rio elas começam a ficar bastante ocupadas e começam a ter algumas famílias que vão ter que ficar em lugares em áreas um pouco mais afastadas do rio. Então, para organizar essa grande quantidade de produção de várias famílias que vão depender dessas plantações, a gente tem que começar a organizar as coisas. Como é que a gente vai levar como é que a gente vai levar a água do rio para essas plantações um pouco mais afastadas? Como a gente vai conseguir ter um sistema de irrigação eficiente nessas plantações que vai possibilitar que essas plantações produzam alimento para essas famílias cada vez maiores? Então é necessário um sistema de irrigação. É necessário que algumas pessoas deixem de plantar para começar a trabalhar nesse sistema de irrigação. Eu coloquei essa imagem aqui como um dos exemplos desse sistema bastante complexo que vai se desenvolver no Egito, um sistema manual de coleta de água para levar com mais facilidade para as plantações, mas em vários outros casos nós temos conjuntamente ou como substituição sistemas dutos de irrigação. A gente vai ter dutos ligando as plantações à água do rio diretamente. O fato é necessário alguém que deixe de plantar e comece a construir e a manter e a cuidar desse sistema de irrigação. Aí a gente começa a ter algo um pouco mais complexo. Primeiro, a gente começa a ter uma divisão do trabalho. Todas as pessoas precisam comer. Todas as pessoas dependem das plantações. Mas nem todo mundo está trabalhando agora na sua própria plantação para produzir a sua própria comida. Então, a utilidade de quem está trabalhando no sistema de irrigação também é muito grande. Essas pessoas são muito importantes, eles estão trabalhando ali. Sem eles, essas plantações também não teriam a produção que elas têm nesse momento. Para isso, a gente vai ter que começar a separar uma parte dessa produção de alimentos para quem não está trabalhando na plantação, para quem não é agricultor. Tanto o construtor do sistema de irrigação quanto o agricultor precisam comer. Então a gente vai começar a ter, nesse primeiro momento, uma divisão dessa produção. Então, essa produção que está cada vez mais complexa, que está mais bem cuidada, ela começa a produzir cada vez mais e começa a sobrar, que a gente chama de produção excedente. Essa produção excedente ela vai ser armazenada, como está ali no desenho da direita, em vários depósitos. As diferentes civilizações que vão surgindo nesse contexto vão organizar esses depósitos de formas diferentes. Mas, enfim, é necessário então alguém para começar a organizar esses depósitos. Esse alimento que sobra, ele vai ter que ser distribuído depois para diferentes famílias. Aí vem a questão: o quanto cada um vai ganhar? Será que lá a família do Joãozinho ela vai receber a mesma quantidade do que a família do Silva lá? Então, para resolver essa questão, surge um grupo nessa sociedade chamado de escriba. Essas pessoas vão organizar o quanto entra e o quanto sai desse alimento excedente para que a sociedade receba de forma mais ou menos igualitária essa comida que todo mundo está ajudando a produzir. Então o escriba vai começar a ter o papel fundamental de administração e organização dessa sociedade. Como é que ele vai fazer isso? Bom, com uma das maiores invenções da história da humanidade.
a escrita. Como está no desenho logo ali abaixo do depósito, uma pequena tábua de argila ou de pedra, onde vai ser escrito a, a quantidade de alimento que entrou, que saiu, as famílias que têm direito a retirar uma parte dessa produção, enfim. A gente vai ter que escrever para se organizar. Então a escrita surge na história da humanidade para resolver esse problema bem prático. Então uma das maiores invenções da história da humanidade surge nesse contexto. Bom, estamos produzindo cada vez mais, estamos numa sociedade cada vez mais complexa em que nós temos os agricultores, os construtores, os escribas. A gente começa a ter necessidade de uma guarda para vigiar e para proteger esses depósitos. A gente vai precisar de construtores para organizar casas numa sociedade que começa a ficar cada vez mais complexa, com cada vez mais pessoas morando. A religião começa a se desenvolver mais nessas sociedades, o que vai levar à intenção da construção de templos. Aí entra a questão: bom, quem vai organizar todas essas tarefas? Quem vai distribuir e fiscalizar todas essas tarefas? Então, esse é um dos pontos, digamos assim, finais para o surgimento dessa nossa cidade, que é a fundação, a origem de um governo. Seja um rei, seja um grupo de pessoas que vão governar juntas. Geralmente, tanto no caso da Mesopotâmia quanto do Egito, a gente vai ter um rei. Mas é necessário alguém para administrar. É necessário alguém para distribuir tarefas. Digamos assim, é necessário alguém que mande. Então, esse a gente pode considerar como o último grande passo para a formação dessas cidades, como a gente vai ter, principalmente ali naqueles esses primeiros agrupamentos urbanos que vão ser no Egito e na Mesopotâmia. Então, esse desenho que eu coloquei aqui no final, na direita, ele é uma representação desse grande crescimento urbano que a gente vai ter no Egito nesse momento. Então, aquelas pequenas aldeias que começam com famílias isoladas, plantando próximas aos rios, elas começam a crescer, elas começam a ter necessidade de dividir tarefas para organizar a irrigação, para organizar a distribuição do excedente. Tudo isso vai levar ao crescimento desses núcleos urbanos que vão dar origem a essas primeiras cidades. Então, de forma bem simples e resumida, esse é o processo do desenvolvimento das cidades. Todo esse assunto, todas essas informações, elas vão ser essenciais para o nosso próximo conteúdo de estudos, que vai ser justamente o desenvolvimento dessas primeiras civilizações. Nosso próximo conteúdo, então, a gente vai ver a origem dessas primeiras cidades na Mesopotâmia. Então, bom, nos vemos nas próximas aulas. Até lá!